E a gente vê também, né, Mauro, algumas decisões que tem que ser analisada com calma, em termos de escalação também. Por exemplo, ontem o pessoal estranhou, o Matheus França não vem jogando e jogou ontem. Mas existiu uma lógica, por exemplo, vou dar exemplo, você falou do Ayrton Lucas. Acho que se o São Paulo tivesse entrado com o Felipe Luiz, ele poderia ter entrado com o Cebolinha, ao invés do Matheus França. Por quê? Porque segurava o Felipe Luiz na esquerda e liberava o Matheus. Segurava o Felipe Luiz e liberava o Ayrton Lucas pela esquerda para dar amplitude. Como ele começou com o Ayrton Lucas, ele já tinha essa amplitude pelo lado esquerdo, e o Gerson, que é o que eu quero comentar agora sobre o Gerson, jogando novamente aberto pela esquerda, ele precisava de alguém que jogasse pela direita. E o Gerson, nas duas últimas partidas que o São Paulo tentou botar o Gerson pela direita, o Gerson não teve o rendimento igual. O Gerson não jogou igual. Então, ele foi no Matheus França ali pela direita para dar um apoio ao Wesley, né, para ajudar o Wesley, já que ele ia botar o Gerson pela esquerda. Então, até a escalação, às vezes, quando surgem nomes, muda. Não é, por que vai escalar esse, não esse, porque esse está melhor, esse foi bem. Não, às vezes é porque é a lógica da escalação e da formatação do time. E ontem, novamente, o Gerson foi muito bem pela esquerda. Eu acho até que as duas melhores partidas do Gerson recentemente pelo Flamengo, uma foi um Fla-Flu, foi jogando ali, fazendo essa dobradinha, nem a dobradinha, né? Jogando mais pela esquerda com a Ayrton e com a Arrascaeta perto. O Gerson cresce de rendimento ali. E o Gerson, novamente, ontem fez uma baita partida, né, Mauro? O Gerson fez realmente um jogo muito bom. A única coisa que eu questiono no Gerson, ontem não foi nem o caso, né, mas em algumas partidas, inclusive contra o Nublense, foi por isso que o Flamengo acabou sofrendo o gol de empate, aquela coisa de ficar aparelhando a bola e pedindo faltas que nem sempre acontecem, né? Faltas que muitas vezes não existem, né? Eu acho que esse é um problema do Gerson, que precisa ser corrigido, né? Mas fora isso, eu acho que ele, de fato, vem jogando melhor. O São Paulo conhece bem o jogador, sabe como ele funciona, e acho que isso pesa bastante também nesse contexto, né? O Gerson está crescendo, e ontem, inclusive, marcou um gol, né? Que é importante, né, para um jogador como ele. Chegar, marcar um gol, já tinha perdido um gol feito contra o Fluminense, cara a cara, e ontem ele teve méritos, até porque na elaboração da jogada é maneira que ele se projetou, né? Ele deu a opção toda para a cabeçada, para o passe do Arrascaeta, que permitiu ele cabecear para fazer 2-0, tirando proveito de um momento de muita fragilidade do Vasco, né? Que tomou um gol e ficou bem... o Vasco ficou bem atordoado, e o Flamengo aproveitou ali e matou praticamente no primeiro tempo. E aí eu vou destacar outra fala do Sampaoli, né, porque é outro tema que eu queria ver contigo. Por exemplo, ele foi perguntado sobre Gabriel e Pedro. O Flamengo vem de 2 vitórias, acho que de certa forma convincente em clássicos, né? Por mais que o Vasco não esteja no momento bom, e existe uma diferença técnica entre as duas equipes muito grande. Mas ontem jogou com o Pedro e contra o Fluminense contra o Fluminense com o Gabriel, né? O Pedro ficou no banco e não entrou. Ele foi perguntado sobre os dois. Ele falou: são 2 jogadores diferentes. O Pedro sai mais da área. O Gabriel sai para jogar. Entendo que o Pedro tem muita capacidade de encarar o gol e tem que entender o circuito de jogo dessa nova ideia, que vai favorecer sua capacidade goleadora. Enquanto o Gabigol é um jogador que, historicamente, é um extremo que também é 9. Sai muito mais para o jogo, parte de um lugar diferente. Comparar os dois é difícil, mas o tempo dirá se os jogadores vão jogar juntos ou se um deles pode ser melhor para o time. Tem essa questão, né, Mauro? Porque o Sampaoli, ele joga de diversas formas. As 2 últimas partidas foi jogando com um centroavante, é difícil falar porque o Gabriel não é centroavante, né? Mas um 9, né? Podemos dizer assim, existem vários 9 de várias características distintas, né? Eu acho que o Gabriel e o Pedro, né, eles têm que entender que o Flamengo tem um elenco, né, Mauro? E tem momentos que pode jogar um só. E também o Sampaoli diz, tem momento que pode jogar os dois. Mas até com a chegada dos reforços, por exemplo, o Luiz Araújo, talvez o Flamengo em alguns jogos precise mudar. Eu acho que como elenco eles têm que entender isso, né? Não, sem dúvida. Você vê, o Flamengo jogou sem o Pedro contra o Fluminense, venceu. O Gabriel fez o Gabriel fez o segundo gol, e ontem, na verdade, não foi do Pedro, mas foi. O primeiro gol do Ayrton Lucas acabou que ele resvalou no Pedro. Para mim, o gol do Ayrton Lucas, mas não importa. Mas participou do primeiro gol, teve uma atuação melhor ontem. Não foi brilhante, mas teve uma atuação melhor. Mais atento, mais ligado no jogo, talvez até numa condição melhor, porque depois daquele jogo do Cruzeiro, eu inclusive, critiquei bastante. Foi revelado que ele tinha uma questão física ali, um problema físico que tinha que ser corrigido. E assim vai, eles vão jogar juntos, separados. Por exemplo,
Eu estou aqui em Portugal hoje, amanhã estou seguindo para Istambul, né, para acompanhar e cobrir lá a Liga dos Campeões. Dzeko, Lukaku, Lautaro. São os 3 homens, assim, centroavantes, atacantes, né, que tem a Inter de Milão, que vai tentar entre aspas, o impossível, que é ganhar do Manchester City, né? Quem joga? Geralmente Lautaro e mais um. Os 3 são bons, os 3 são jogadores. Lukaku e Dzeko super experientes, jogadores com passagens em Premier League. O Dzeko campeão pelo Manchester City, inclusive, conhece o adversário. E aí? Vão jogar os 3? Não vão. Um fica no banco. Gente, isso é comum na Europa pra caramba. O Julián Álvares, atacante, campeão do mundo, titular da seleção da Argentina, que barrou o Lautaro, que será seu adversário durante o Mundial no Catar, é reserva. Porque tem o Haaland. Mas, eventualmente, os 2 jogam juntos. Há momentos em que o Guardiola coloca os 2 juntos. Se a gente olhar um pouquinho o futebol internacional, times bem-sucedidos, estou falando aí da excelência, ou de algo próximo disso, o primeiro escalão do futebol no mundo, você vai ver esse tipo de coisa. Então, problema nenhum o Pedro jogar uma partida, o Gabigol jogar outra, eles ficarem juntos no jogo. É tanto jogo, ainda mais futebol brasileiro, é tanto jogo, que não tem cabimento alguém se incomodar porque um dos 2 não vai jogar essa ou aquela partida. Eu acho que às vezes falta muito, mesmo assunto a imprensa esportiva do Brasil. Sabe? Aí começa, não, fulano foi barrado, nossa. Lembra o Everton Ribeiro, quando ficou de fora do jogo contra o Volta Redonda? O Vitor Pereira quebrou o quarteto. Gente, e daí? E daí? Qual o problema? O Everton Ribeiro está provado. Ele agora, mais do que nunca, ele não é um jogador que pode ser um titular absoluto do Flamengo. Já está mais veterano, essa coisa toda, mas é um jogador útil, um jogador importante, vai continuar sendo utilizado com toda certeza, né? Mas, eventualmente, entrando no jogo, entrando em outro, começando um, ficando no banco. Ontem nem isso, por uma questão física. E assim seguimos, não tem nada demais disso aí.